Livro Cura para os Traumas Emocionais. Capítulo 7. Os sintomas do perfeccionismo. Existem diversos tipos de depressão, e eles variam muito de grau e de profundidade. Vamos focalizar aqui o tipo que é causado pelos traumas emocionais, e mais especificamente por uma distorção espiritual chamada perfeccionismo. Sei que no instante em que eu menciono essa palavra, logo se ergue no ar várias bandeiras vermelhas em defesa dela. Será que não acreditamos na perfeição cristã? É claro que sim, mas há uma vasta diferença entre perfeição cristã e perfeccionismo. Embora, à primeira vista, elas possam parecer semelhantes, existe uma imensa lacuna que separam elas. O perfeccionismo é uma versão falsa de perfeição cristã. É uma falsa perspectiva de santidade, de santificação ou de uma vida cheia do Espírito Santo. O perfeccionismo, em vez de fazer de nós pessoas santas, com uma personalidade sadia, ou seja, pessoas completas em Cristo, ela nos transforma em fariseus espirituais e em neuróticos emocionais. Você pensa que estou exagerando nas coisas? Acha que isso é um novo modismo descoberto por pastores e psicólogos? Pois eu posso te garantir que muito antes da palavra psicologia se tornar conhecida e empregada nos séculos passados, já haviam pastores de visão que consideravam esse tipo de membros aflitos e se preocupavam profundamente com eles. Eles reconheceram claramente o problema, embora eles não soubessem muito bem como resolvê-los. Algumas pessoas atam fardos pesados às suas costas. Fardos que eles próprios criam. E depois, sentindo que não conseguem carregá-los, eles ficam atormentados por sentimentos de culpa imaginária. Outros quase enlouquecem com infundados temores que haveram cometido pecado imperdoável. Em suma, estamos vendo centenas de pessoas que, tendo motivo para acharem que sua condição espiritual é boa, preferem pensar que não existe nenhuma esperança para elas. O perfeccionismo é um problema emocional mais inflitivo que ocorre entre os evangélicos. Dentre os recalques que eles apresentam, esse é o que mais aparece no meu gabinete. Mas o que é perfeccionismo? Como é mais fácil descrever do que definir, desejo por aqui alguns dos seus sintomas. Primeiro, a tirania dos deveres. A principal característica desse mal é uma sensação constante de que nunca se está agindo da melhor maneira possível. Nunca se está sendo o melhor possível. Essa sensação afeta todas as áreas da nossa vida, mas principalmente a vida espiritual. A psicóloga Kara Horney, ela usou uma expressão que descreve com perfeição a tirania dos deveres. Algumas das frases mais típicas são: eu devo melhorar, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ser capaz de melhorar. E essa sensação aparece em tudo, desde preparar um almoço até o ato de dar um testemunho. Não fiz muito bem. Os 3 verbos prediletos do perfeccionista são: poderia ter, deveria ter e teria. E para quem está vivendo neste tipo de conceito, neste tipo de dedicação emocional, o hino oficial é: pelo menos se eu tivesse. Parece que esse indivíduo está sempre se pondo na ponta dos pés, sempre estendendo o braço ao próximo, sempre se esticando, sempre tentando agir de certo nível, mas nunca consegue. O segundo ponto é a autodepreciação. É óbvio que existe uma grande relação entre o perfeccionismo e a imagem própria negativa. Quem acha que nunca faz as coisas direito tem um constante senso de autodepreciação. Quando uma pessoa nunca está satisfeita consigo mesma, nem com aquilo que faz, a ideia que vem em seguida é bastante natural. Bom, Deus nunca está satisfeito com ela também. Parece que ele sempre está dizendo: vamos lá, você pode conseguir uma marca melhor. Você pode conseguir melhor da próxima vez. Você pode fazer mais. E o perfeccionista, que nunca está realmente satisfeito consigo mesmo, replica: realmente, Senhor, eu poderia ter feito melhor. E por mais que tente, o perfeccionista está sempre em segundo lugar, nunca em primeiro. E como tanto ele como Deus exigem em primeiro lugar, o segundo não serve. Então lá vai ele de volta para suas galhas espirituais, aumentando seus esforços para agradar a si mesmo e a um Deus cada vez mais exigente, que nunca está satisfeito com nada, mas sempre fica aquém do objetivo. É sempre incapaz e nunca chega lá, mas também nunca pode parar de tentar. O terceiro ponto é ansiedade.
Os deveres e a autodepreciação trazem como consequência uma consciência supersensível, abrigada sobre a gigantesca sombrinha da sensação de culpa, ansiedade e condenação. Esse guarda-chuva paira sobre a cabeça do perfeccionista, como uma imensa nuvem. Por vez ou outra, ele se dissipa e o sol volta a brilhar. E isso acontece principalmente em avivamentos, conferências de consagração pessoal e retiros, quando ele vai à frente para orar ou para fazer uma entrega pessoal mais completa. Infelizmente, o brilho do sol dura apenas o mesmo tempo que durou a última vez que ele fez o mesmo percurso, que ele passou pelo mesmo processo e pediu a mesma bênção. Pouco tempo depois, ele cai daquela nebulosa espiritual com um doloroso baque. E aquela mesma sensação pavorosa de antes volta a se alinhar no seu coração. Volta aquela mesma sensação vaga de desaprovação divina e a mesma condenação total. Voltam e ficam a incomodar, a bater na porta dos fundos da sua alma. O quarto ponto é o legalismo. Essa consciência supersensível do perfeccionista e também a sua sensação de culpa geralmente são acompanhadas de um forte legalismo. Um excessivo escrúpulo que dão demasiadamente ênfase ao exterior, ao pode e não pode, a regras e regulamentos. Vejamos por que sintomas são quase invariavelmente se segue aos três primeiros. O perfeccionista, com a sua consciência fraca, sua imagem própria negativa e a sua sensação de culpa, quase permanentemente é muito suscetível ao que os outros pensam dele. Como não consegue aceitar a si mesmo e não tem muita certeza da aprovação de Deus, ele procura desesperadamente a aprovação dos outros. Assim, ele se torna presa fácil das opiniões e estimativas dos outros. Cada sermão que ouve vai direto para ele. E ele acaba pensando, esse é o meu problema. Talvez, se eu conseguir me libertar disso, talvez se eu conseguir fazer aquilo, talvez se eu parar de fazer isso e começar a fazer aquela outra coisa, então terei paz. Terei alegria e poder. Talvez então Deus me aceite e eu poderia agradá-lo. E enquanto isso, os pode e não pode vão só aumentando. E a pilha vai crescendo, porque a pessoa deseja sempre agradar a um número cada vez maior de indivíduos. Então o perfeccionista fica a ajustá-la de modo e de outro. E antes que ele perceba, a sua auréola já se transformou naquilo que Paulo chama de jugo de escravidão. O jugo era uma peça do equipamento de uma fazenda, muito conhecida naqueles dias, que era colocada sobre um animal para fazê-lo puxar o arado. Ou então era posta sobre 2 bois para formar uma parelha. Mas o termo tinha outro significado, e é este que Paulo tem em mente aqui. No Antigo Testamento, o jugo era símbolo de uma autoridade despótica, que era colocada no pescoço dos povos derrotados na guerra, como símbolo de seu cativeiro. Era um objeto humilhante e destrutivo. As boas novas da graça de Deus tinham penetrado na vida daqueles Gálatas, libertando eles de todo tipo de jugo espiritual. E a boa nova é o fato de que o caminho para Deus, ele não é da perfeição pessoal. Por mais que tentemos, nunca iremos conseguir conquistar os nossos próprios esforços, o favor de Deus. A verdade é que este favor divino, a satisfação que ele pode ter para conosco, é um dom que a sua graça nos concede por meio de Jesus Cristo. Parece que a mensagem da graça para os Gálatas, depois de algum tempo, começou a ser boa demais para ser verdade. E aí passaram a dar ouvido a outras vozes, a outro evangelho, como denominou Paulo. Talvez tenham começado a prestar atenção aos legalistas de Jerusalém, que afirmavam que para ser autêntico seguidor de Cristo, uma pessoa tinha que guardar toda a lei, inclusive a lei cerimonial. Ou talvez tenham passado a escutar os ascetas de Colossos, que se esmeravam em fazer renúncias com a finalidade de agradar a Deus. Além disso, eles se empenhavam também na guarda dos dias especiais, das luas novas e dos sábados. Insistiam também em atitudes de humildade, numa baixa imagem própria. Davam demasiada ênfase ao que Paulo denominou ordenanças. Eles se reverteram para uma diluída mistura de fé e obras, de lei e graça. E as consequências disso foram as mesmas que ainda hoje aparecem, quando tentamos misturar a lei e a graça. Pessoas imaturas e supersensíveis se tornam crentes neuróticos, perfeccionistas, carregados de senso de culpa, tensos, infelizes e intranquilos. Têm uma atitude muito rígida, são frios em seu amor, dependentes de aprovação ou da desaprovação dos outros. Entretanto, uma atitude paradoxal
Eles julgam severamente esses outros, considerando eles culpados e procuram impor-lhes restrições também. O quinto ponto é a raiva, mas o pior ainda está por vir. Pois a verdade é que se está passando algo de muito terrível com o perfeccionista. Ele pode estar até inconsciente disso, mas bem no fundo do seu coração está se formando uma espécie de rancor. É um ressentimento contra todos esses deveres, contra a fé cristã, contra os outros cristãos e contra ele mesmo, o que é pior, contra Deus. Mas este ressentimento não é contra o verdadeiro Deus. Essa é a parte mais triste e me faz doer o coração. O perfeccionista não se ressente contra Deus de graça. O Deus amoroso que desceu até nós, que na pessoa de Jesus chegou a morrer na cruz, pagando um preço por nós. Não, esse ressentimento é contra uma caricatura de Deus. Um Deus que nunca está satisfeito, um Deus a quem ele nunca consegue agradar, por mais que ele se esforce, por mais que faça renúncias, por mais que se imponha leis a si mesmo. Este Deus cruel está sempre elevando o cacique, sempre exigindo um pouco mais, para depois dizer: sinto muito, mas você ainda não chegou no ponto desejado. E é contra um Deus assim que a raiva do perfeccionista fica a fervilhar. Em alguns casos, essa raiva é identificada e toda a tirania dos devos é desmascarada e vista tal qual é. Uma terrível farsa satânica para tomar o lugar da verdadeira perfeição cristã. E algumas dessas pessoas conseguem superar tudo isso ao encontrar a graça de Deus e ser totalmente libertas. O sexto ponto é a negação. Muitas vezes, esse rancor não é reconhecido, mas negado. A ira é considerada um pecado terrível, e é por isso que alguns a enterram em si mesmos. Então, toda essa mistura de erro teológico, legalismo, salvação pelo empenho pessoal, torna-se uma Niágara congelada. É então que se forma no indivíduo o profundo problema emocional. Suas variações de humor é tão forte, tão terrível, que ele dá a impressão de ser duas pessoas ao mesmo tempo, vivendo sob a tensão do esforço que faz para aceitar o eu, do qual não consegue gostar, um Deus que não consegue amar e outras pessoas com quem não consegue conviver. O fardo pode tornar-se excessivamente pesado. Então poderão acontecer duas coisas: ou ele larga tudo, ou tem um colapso nervoso. Essa atitude de largar tudo é muito trágica. Muitas das pessoas que eu recebo no trabalho de aconselhamento eram antes ativas na igreja e que acabaram largando tudo. Esse largar tudo implica em desistir de tudo. Não é que a pessoa se torna um incrédulo. Não. Ele crê com a mente, mas não consegue crer com o coração. Já descobriu que é impossível viver de acordo com seu perfeccionismo. Tentou muitas vezes, mas acabou se sentindo infeliz. E afinal, largou tudo. Outros sofrem um colapso nervoso. O fardo que carregam é pesado demais e eles sucumbem à carga. Foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Joseph Cook, professor e antropólogo da Universidade do Estado de Washington, em Seattle. Era detentor do título de PhD e profundo conhecedor da teologia bíblica. Ele se tornou professor missionário na Tailândia, mas após passar alguns anos no campo missionário, ficou extremamente esgotado. Ele sofreu um colapso nervoso, não sendo mais capaz de pregar, nem de ensinar, e nem ao menos ler a Bíblia. Como ele explicou depois, aquilo era um peso para minha esposa e estava sem utilidade alguma para Deus e para os outros. Como foi que isso aconteceu? Criei um Deus impossível e acabei tendo esgotamento nervoso. Mas ele acreditava na graça de Deus, até dava aula sobre o assunto. Mas seus verdadeiros sentimentos acerca do Deus que ele convivia não correspondiam ao que ele ensinava. O seu Deus era impossível de satisfazer, um Deus sem misericórdia e sem graça. As exigências que Deus me fazia eram por demais elevadas, e a sua opinião a meu respeito tão baixa que me parecia estar constantemente vivendo debaixo de uma carranca. E ele ficava o dia todo a implicar comigo. Por que não ora mais? Por que não dá mais testemunho? Será que algum dia você vai adquirir autodisciplina? Como pode abrigar pensamentos tão ímpios? Faça isto, não faça aquilo. Renda-se, confesse, esforça-se. Deus estava sempre jogando seu amor contra mim. Parecia que estava me mostrando suas mãos transpassadas. E depois olhava para mim acusadoramente e dizia: por que você não consegue melhorar? Se esforça mais, para viver de maneira que deve. Está vendo por que um fiel seguidor de Cristo, que tem esse tipo de pensamento, acaba com o esgotamento nervoso?
E após todos esses anos em que tenho pregado e feito aconselhamento e orado por evangélicos, estou chegando a uma conclusão de que o perfeccionismo é uma doença muito comum entre as pessoas da igreja. Existe apenas uma única cura para o perfeccionismo. Ela é profunda e ao mesmo tempo simples, como a palavra graça. O termo graça é em nossa língua a versão do vocabulário grego charis, que significa cheio de graça, benevolência, favor. Mas no Novo Testamento, essa palavra tem um significado especial. Um favor dado de graça, não merecido, não comprado e impossível de ser retribuído. A aceitação de Deus para conosco não tem nada a ver com o nosso desvalor. Como diz o Dr. Cook, a graça é o rosto que Deus tem, quando olha para a nossa imperfeição, para o nosso pecado, nossa fraqueza e fracasso. Quando Deus se acha diante do pecaminoso, do que não merece nada, Ele é todo graça. A graça é um dom de Deus. Está aí, ela é grátis para ser apanhado. A cura do perfeccionismo não pode começar com uma experiência inicial de salvação ou santificação pela graça, e depois prosseguir para uma vida de esforço e empenho em busca da perfeição pessoal. Essa cura se processa através de um viver diário de fé, entendendo que o nosso relacionamento com o Pai Celestial, amoroso, é um relacionamento baseado na graça. Mas aí é que está o problema. Pois isso, às vezes, não acontece automaticamente, porque algumas pessoas não podem entender e viver pela graça, sem que antes ocorra uma cura interior das suas mágoas passadas. Ela não poderá sentir o amor de Deus sem que antes haja uma profunda reprogramação interior, para modificar todo o condicionamento errado que foi colocado ali pelos pais, ou pelos familiares, professores, pregadores, pessoas da igreja. Os perfeccionistas foram programados de uma forma que se encheram de ideias irreais, realizações impossíveis, amor condicionado a certas coisas, e de uma sutil teologia de palavras. E não conseguem se livrar de tudo isso da noite para o dia. Porque é uma mudança que requer tempo e envolve um processo. Exige compreensão, cura e, acima de tudo, uma reprogramação espiritual. A renovação da mente que opera a transformação do indivíduo. Jesus disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Não é bom saber disso? Ninguém tem que continuar vivendo da maneira errada, pois há um modo melhor. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. O que significa isso? O jugo dele é confortável, porque foi feito sob medida para nós, de acordo com a nossa personalidade, nossas individualidades e nossa humanidade. Meu fardo é leve. Isso significa que o Cristo que nos prepara esse jugo nunca nos deixa, mas está sempre ao nosso lado, debaixo do mesmo jugo, sobre a mesma forma do Paráclito. Aquele que se coloca ao nosso lado para nos ajudar a carregar aquele fardo e jugo feito por nós. Capítulo 8. O processo de cura do perfeccionismo. O perfeccionismo é a constante sensação de que nunca se consegue atingir o padrão desejado. Nunca fazer o que se propõe a realizar de uma forma que seja satisfatória. Uma sensação que afeta todas as áreas da nossa vida. Satisfatória para quem? Para todos? Para si mesmo? Para os outros? E também para Deus. E naturalmente, junto com essa sensação, vem uma grande dose de autodepreciação, de autodesprezo, bem como uma forte suscetibilidade com relação às opiniões, aprovações e desaprovações de outros. E tudo isso é acompanhado por uma nuvem de sentimento de culpa, porque o perfeccionista é compelido a sentir-se culpado quando não for por outra coisa. Será pelo fato de não se sentir culpado de nada. O perfeccionismo produz uma imagem distorcida de Deus, com sensações de dúvida, rebeldia e raiva contra Deus, a quem nunca conseguimos agradar. Mas existe uma cura para esse mal. É através da graça de Deus, que chega até nós da pessoa de Jesus Cristo. Mas, para se experimentar essa cura, precisamos pôr em prática a receita que irá prescrever-nos a cura. O primeiro passo é abandonar qualquer pensamento de cura rápida. Não deixamos que ninguém se iluda com a ideia de que uma experiência espiritual momentânea poderá operar a cura instantaneamente. Aliás, essa nossa tendência de sempre querer uma solução imediata é um aspecto da doença. O perfeccionista se realiza em soluções do tipo: se ao menos eu pudesse, tudo ficaria bem. Como você preencheria esse espaço em branco?
seria como uma solução positiva? Se ao menos eu pudesse ler, orar, contribuir, testemunhar, servir, ou preencheria com uma solução negativa? Se ao menos eu conseguisse se eu conseguisse se eu conseguisse seguir os 4 leis, ou dar 3 passos, receber 2 bênçãos ou receber um dom, com certeza isso seria a solução do problema. Cada uma dessas formas desesperadas de uma solução rápida é a busca de fórmula mágica, e não de um milagre. A cura se dá por meio de um processo. Não nos tornamos perfeccionistas da noite para o dia, nem tampouco somos curados desse modo. A cura envolve um processo de crescimento na graça, de reprogramação da mente e de restauração de todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos de uma cura na mente com suas ideias distorcidas, da cura dos nossos sentimentos, com seus traumas emocionais, da cura das percepções, com suas avaliações depreciativas e da cura do nosso relacionamento com os outros, com todas as suas contradições destrutivas. Precisaremos também de uma cura interior que venha atuar sobre nossa lembrança e apague esses replays em câmera lenta, de imagens passadas e que tanto interferem hoje na nossa vida. Alguém pode achar que isso implicará uma transformação total, pois implica mesmo, e a cura do perfeccionismo se inicia com a disposição de nos submetermos a esse processo. Deus não somente estará conosco em cada etapa desse processo de cura, como também ficará satisfeito conosco em cada fase. Na Bíblia, a palavra graça acha-se sempre relacionada com a presença do doador da graça. Nunca devemos empregar esse termo como se estivéssemos descrevendo uma espécie de vantagem que Deus nos concede. A graça significa a presença conosco de um Deus misericordioso. Ele diz: a minha graça te basta. Ali não diz apenas graça, mas a minha. Uma das frases que Paulo mais gostava de repetir era a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não é um artigo de luxo, mas o próprio Senhor que vem a nós em sua misericórdia. O Deus, cheio de amor e de graça, nos aceita como somos e se oferece a nós eternamente agora, na situação atual e não quando nos mostramos um pouco melhores. Deus se agrada de nós quando iniciamos esse processo de cura, assim como pais amorosos ficam felizes quando seus filhos começam a aprender a andar. Essa é uma ocasião de muita alegria no lar, principalmente quando se trata do primeiro filho. Ele tropeça, derruba cadeiras e talvez até entorte o quebra-luz. Mas será que os pais o repreendem? Dizem que estão aborrecidos com ele por não estarem andando em perfeição? Será que o pai vai berrar com o filho e dizer: "Ei, garoto, você tem condição de andar melhor"? E será que a mãe vai implicar? "Ei, garoto, esse passo que você deu foi muito errado, por isso que você caiu e se machucou"? Percebe como muitas vezes vemos a Deus como um pai neurótico? Se Jesus estivesse pregando o Sermão do Monte dentro desse contexto, ele poderia parafrasear esta ideia da seguinte maneira: se vós, que sois mau, sabeis agir tão bem com seus filhos, quando estão aprendendo a andar, quanto mais o Pai Celestial ficará satisfeito com cada passo que deres neste processo de cura. Deus ficará satisfeito conosco em cada passo que dermos. Quero sugerir aqui os termos de uma oração que pode ser feita em relação a isso, como uma receita que pode ser aviada quantas vezes forem necessário. Graças te dou, Senhor, por estares me curando dentro do tempo certo por ti proposto. Dessa maneira, veremos o processo não como mais uma fonte de irritação pelo nosso perfeccionismo, ou de raiva por causa da lentidão dele, mas como uma oração de agradecimento pela sua maravilhosa graça e por cada passo que dermos. Nossos problemas emocionais muitas vezes têm origem na imagem que fazemos de Deus, no tipo de pessoa que vemos ou no modo de vida que levamos, nas imagens que obtivemos ao contemplar o mundo através das janelas da infância. A maioria das pessoas constrói seus conceitos e sentimentos acerca do Pai Celeste a partir do seu pai e da sua mãe, e esses sentimentos se tornam interligados e confusos. Mas essas sensações de culpa e sentimentos contraditórios não são a voz de Deus. Na verdade, são a voz constante da mãe ou do pai, ou de um irmão ou irmã, ou algo que introjetamos e que exerce pressão sobre nós. Lembramos que os padrões básicos de relacionamento que temos para com as outras pessoas derivam dos padrões de relacionamentos que tivemos com a nossa família.
Pais eternamente insatisfeitos é uma das situações mais comuns nos lares que produzem o perfeccionismo e a depressão. É o fato de termos pais sempre insatisfeitos. São pais cujo amor aos seus filhos é condicionado, pois exigem que certos níveis sejam atingidos, que se tirarem notas altas ou que se tenha o melhor desempenho possível no campo esportivo ou espiritual. O filho recebe pouca ou nenhuma aprovação, mas muitas críticas. Mesmo essa pouca aprovação é condicional. Às vezes, o incentivo é dado apenas para salientar mais o fato de que poderia e de que deveria ter saído melhor. Os 3 10 que a criança traz no boletim nem são mencionados, mas o 9, acho que se você se esforçar mais, pode fazer esse 9 virar 10. A situação de um lar estável também contribui, porque a instabilidade emocional do lar produz injustiça. Porque quando os pais não sabem controlar suas próprias emoções, a criança nunca sabe que reação vai obter deles. Beth tinha uma vida espiritual cheia de altos e baixos. Ela se esforçava, mas tinha muita dificuldade em crer e ter confiança. Às vezes, tinha sentimentos de autocondenação e culpa tão forte que não aguentava vir para a igreja. Afinal, fizemos um trato. Ela poderia sentar-se no último banco, perto de uma das saídas, e se não suportasse alguma coisa em seu sermão, poderia sair. E muitas vezes eu via ela sair em momentos que diziam coisas que não consideravam pesadas. Mas que família difícil era dela. Era como viver pisando em ovos de dia e de noite. O pai era alcoólatra, a mãe era dessas caladas demais, calma e silenciosa, como um vulcão adormecido, que pode entrar em erupção a qualquer momento. Nunca me esqueço de uma coisa que a Beth disse. Eu nunca sabia se iria receber um abraço ou um tapa, e também não sabia o porquê nem de um nem de outro. Então, naturalmente, ela concluiu que Deus também era imprevisível, irracional e indigno de confiança, como seus pais. Além dessas cicatrizes emocionais, ela possuía também cicatrizes físicas. Fizeram uma cirurgia para corrigir um deslocamento do queixo, e as cicatrizes tinham deixado marcas dolorosas em suas lembranças, as quais precisavam ser curadas para que ela pudesse crer nesse Deus de quem provém toda a boa dádiva e o dom perfeito. No Deus em que não há a menor mudança nem sombra de variação. Não é difícil compreender que um lar desse pode tornar a sementeira de pessoas emocionalmente mutiladas e perfeccionistas, pais que nunca estão satisfeitos, rejeição própria, padrão insuportáveis, todas essas coisas criam no indivíduo reação errada. Está entendendo por que a cura é um processo que exige tempo, esforço e muitas vezes a assistência de um conselheiro? E sempre a comunhão e o apoio em amor dado pelo corpo de Cristo? Tiago dá a entender que, em muitos casos, essa renovação, essa reprogramação e cura só se dão quando temos comunhão uns com os outros e oramos um pelos outros. Muitas das mágoas que recebemos neste mundo são difíceis de serem definidas. Elas fazem parte dessa vida que levamos no mundo caído. Ben era uma das pessoas mais tímidas que eu já trabalhei. Às vezes, nem conseguia ouvir o que ele dizia. Eu falava, o que foi que você disse, Ben? Começamos um trabalho no sentido de fazê-lo falar mais alto. Fazia com que lesse para mim todos os dias. Eu falava, leia para mim um pouco mais alto, Ben. Diga o que quer, fale alto. Ele tinha tanto medo de ser uma carga para os outros, que às vezes quem estava por perto chegava a se sentir incomodado. Talvez até quisesse verificar se ele não estaria carregando um cartaz no peito e outro nas costas com dizeres, perdoe-me por estar vivendo. Você já ouviu falar da ordem dos indivíduos tímidos e mansos? Parece que até foram o grupo dos capachos. Sua insígnia oficial é a luz amarela. Atenção, cuidado. Seu lema é, os mansos herdarão a terra, e isto é, se todos estiverem de acordo. Essa associação foi fundada por Upton Dixon, que escreveu um panfleto intitulado A Força da Timidez. Pois bem, o Ben poderia ser um dos membros fundadores dessa agremiação. No trabalho que empreendemos para fazê-lo se expressar melhor, ele começou a desenvolver-se. Mas sua cura teve início mesmo num seminário para casais. Ali, cercado por um grupo de casais que o amavam, aceitavam e o apoiavam, ele começou a recordar uma série de fatos dolorosos guardados na sua lembrança. Ele se recordava de haver escutado os vizinhos falando de sua família. A mãe dele era uma mulher muito frágil e nervosa. Sofrera um esgotamento nervoso e passara muitos anos na condição de quase inválida. Ele se lembra de ter ouvido os vizinhos cochichando que ela tivera esgotamento, porque um garotinho seguia constantemente, sempre agarrado na barra de sua saia.
e nunca a deixava em paz. É um peso muito grande para ele se colocar nos ombros de uma criancinha e até mesmo de um adolescente. Você é o causador do esgotamento de sua mãe. E é por causa dela, por causa de você que ela está inválida. Ben começou a chorar compulsivamente, ao sentir alívio e ao se conscientizar de que o grupo de fato o aceitava e o amava. E assim foi removido dele o fardo pesado que carregava. Pois pode parar de se penitenciar interiormente, como tinha feito a vida toda, por causa de uma acusação injusta. Quanta mágoa e sofrimento as pessoas infligem umas às outras, devido a comentários casuais como estes, algo que talvez nunca chegue a ser conhecido. Quantas sementes de mágoa, humilhação e ódio são lançadas numa mente infantil e ali infeccionam, tornando-se gangrena, e um dia chegam a afetar toda a personalidade de um indivíduo. Às vezes, ouve-se comentários assim: acho que quando ele crescer, vai ficar igual o tio Ed. E quem é esse tio Ed? Bom, o tio Ed foi um homem que passou 10 anos numa penitenciária e morreu num asilo de doentes mentais. Ou então assim: puxa, olha a cara desse garoto. Não é uma pena que não tenha saído nem um pouco da beleza do irmão? Ou então é uma garotinha cuja irmã é mais bonita que ela e que escuta os parentes cochichando em uma festinha de família. Não, essa é a mais feinha. E o que mais poderíamos dizer a respeito de todas as mágoas e sofrimentos, senso de culpa, temores e ódios que estão relacionados com a obsessão ocidental? Essa obsessão vai desde curiosidades infantis, quando as crianças examinam o corpo uma das outras, até os irmãos mais velhos, que usam de ameaças e chantagens para tirar vantagem dos menores, despertando sentimento fortíssimo, que são altamente destrutivos nessa idade, e que seriam como uma descarga de 800 volts no fio de capacidade 110. Passa depois para os pais e padrastos que tratam as filhas não como filhas, mas como esposas ou amantes, sendo como é. O sexo pode produzir o mais mortal dos conflitos: pavor e desejo, medo e prazer, amor e ódio, tudo misturado, provocando um terremoto emocional, que pode destruir o equilíbrio interior de qualquer pessoa. Raiva. Estamos falando de ódio, pois esse é o verdadeiro problema, não é? É a raiva, o ressentimento, o ódio que fica sepultado bem lá no fundo do nosso ser. Às vezes, quando estou fazendo trabalho de aconselhamento com uma pessoa, eu pergunto para ela: a palavra raiva seria forte demais para definir o seu sentimento? E na maioria dos casos, elas abaixam a cabeça e dizem: não, é exatamente isso. Não se deixe enganar por uma aparência exterior de mansidão. Ainda não encontrei uma pessoa com o problema do perfeccionismo que não tenha também raiva de alguma coisa. Esse sentimento pode estar escondido debaixo de camadas e camadas de timidez, mansidão, religiosidade, mas está ali. No processo de cura, temos que fazer um esforço para desmascarar a raiva, trazê-la perante Deus e colocá-la na cruz, que é de onde deve ficar. Enquanto ela não for reconhecida, encarada e resolvida, não haverá cura. Para que haja a solução dos problemas, é preciso que se perdoe a todas as pessoas envolvidas naquela mágoa e humilhação. É preciso desistir de todos os projetos de vingança contra elas. É preciso permitir que o amor divino, que é todo perdão, se derrame sobre a minha alma. Esse ressentimento básico do ser humano, na verdade, é uma raiva contra as injustiças, como um protesto pessoal, dizendo: eu fui uma vítima. Não tive poder de decisão. Não fui eu quem tomou a decisão de nascer. Não tive participação na escolha dos meus pais, não fui eu quem escolheu os meus irmãos, não escolhi minhas dificuldades nem enfermidades. Fui uma vítima, e essas minhas mágoas, humilhações e cicatrizes são injustas. E muitas vezes vemos esta raiva escondida se manifestar em perfeccionistas que querem corrigir todos os erros que vêm e acertar todos os erros das pessoas. O lugar certo para a restauração e cura dessa personalidade lesada é a cruz, o ponto máximo de todas as injustiças. Nunca podemos dizer: Deus não sabe o que é sofrer, e nunca podemos pensar que Deus permite que passemos por coisas que Ele próprio não deseja suportar. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Foi expoliado de todos os seus direitos. Teve todos os seus poderes cassados temporariamente. Quando estava sendo humilhado, despido, criticado, ridicularizado, não teve apoio dos amigos que o abandonaram e fugiram. E os inimigos diziam: então, você não é filho de Deus? Desce daí e prove que você é tão poderoso. Quando olhamos para a cruz, começamos a ver como Cristo é.
Vemos a verdade profunda e não apenas a bela e brilhante verdade de Deus para todos nós. A cruz é a verdade nua e crua, a repulsiva verdade a nosso respeito, a nossa realidade, o ódio, a inveja, a cobiça, o egoísmo, a raiva, que permitem que este mundo decaído e pecaminoso dos seres humanos. A verdade, a respeito dessas coisas, foi revelada na crucificação do Filho de Deus. Agora sabemos que Deus compreende muito bem a vida no mundo como este. Ele é o médico ferido, é o sumo sacerdote que foi afetado pelas nossas mesmas enfermidades e sentimentos. Essa é a inacreditável boa nova que damos aos perfeccionistas e que parece boa demais para ser verdade. A boa nova para todos os que não conseguem encarar essas sensações conflitantes que há no seu interior e que pensam não poder abrirem-se com Deus. Tenho ouvido essas frases milhares de vezes no meu gabinete. Como posso falar disso com Deus? Como posso falar a Ele das minhas mágoas, humilhações, raivas, ressentimentos? Como? Não tá vendo? Ele passou por tudo isso na cruz, tudo isso e muito mais. Ali na cruz, Deus, na pessoa de Cristo, absolveu, em seu amor, todos esses tipos de sensações. Ele penetrara em seu coração. Transpassaram a sua alma e se dissolveram no oceano de perdão e no mar do esquecimento. O apóstolo Paulo, que inicialmente era o pior inimigo da fé cristã, ao participar do assassinato de Estevão, o primeiro mártir, era um dos que odiavam a Jesus e que atirou insultos a ele e que desencadeou toda a sua fúria contra ele. Depois que descobriu toda aquela fúria tinha sido absorvida pelo coração de Deus, ele escreveu o seguinte: Deus estava em Cristo, e vamos aplicar isso a nós, reconciliando-me consigo, não me imputando as minhas transgressões. Não há nada que possamos dizer a Deus sobre nossas mágoas, sofrimentos, ódios, raivas que Ele já não tem ouvido. Não há nada que possamos levar a Ele que Ele não compreenda. Ele nos receberá com amor e graça. Como Jesus já sabia o que íamos pensar, que isso era bom demais para ser verdade, na noite anterior à crucificação, Ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Pegando pão e vinho, coisas simples que todos nós podemos pegar, sentir, provar, cheirar, absorver em nosso corpo, e Ele diz: comam e bebam isso, para que se lembrem de tudo. Quando pegamos o corpo, comemos. De suas pisaduras recebemos cura e restauração das nossas dores. Quando tomamos o vinho, recebemos o seu perdão e amor, no corpo e na alma. Ó maravilhoso médico ferido, partido por nós, damos a ti todos os pedaços de nossas vidas e pedimos que tu os reajustes, tomando-nos novamente bem ajustados. Amém. Capítulo 10. Verdades e inverdades a respeito da depressão. A depressão é um problema muito comum entre os cristãos. E o leitor pode até se perguntar: mas como pode isso? Um verdadeiro cristão deprimido? As suas ideias são contraditórias e incompatíveis. Se uma pessoa nasceu do Espírito Santo, certamente ela foi cheia. Parece impossível que ela fique deprimida. E com certeza, o fato dela estar sofrendo de depressão deve ser alguma indicação de que há alguma coisa errada com ela, de que precisa acertar alguma coisa com Deus. Isso talvez seja um sinal de que há um pecado em sua vida. Tudo isso pode parecer certo e simples, só que na verdade não resiste a um confronto com as Escrituras, nem com a realidade cristã e nem com os princípios da psicologia. E além disso, não se enquadra na experiência de muitos dos santos. Existem melhores exemplos de depressão. Muitos dos salmos que abordam essa questão de depressão falam do semblante do rosto da pessoa. E como esses trechos são exatos em suas descrições. O indivíduo que está deprimido e desanimado tem um rosto infeliz. Tem uma expressão que perturba. Uma expressão de infelicidade e preocupação. Como se a vida estivesse colocando o peso do mundo sobre os seus ombros. Outro sintoma da depressão são as lágrimas. Salmo 42:3 está escrito: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, diz o salmista. Essa frase contém uma declaração bastante acurada do ponto de vista psicológico. A depressão muitas vezes causa perda de apetite. A pessoa simplesmente não tem vontade de comer. E como o alimento lhe parece repulsivo, ela passa a viver de lágrimas em vez de comida. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. O que acontece aí? Não conseguindo parar de chorar, o indivíduo se alimenta do desespero e, naturalmente, isso intensifica seu estado de depressão. A Bíblia é muito mais prática conosco e mais caridosa também do que alguns de nós, pois ela diz que um cristão pode ficar deprimido. As biografias dos santos também revelam isso.
Muitas vezes citamos de John Wesley apenas sua maravilhosa conversão, mas eu poderia mostrar inúmeras citações que se seguiram a ela e que parecem anular completamente essa experiência, pois Wesley externou estados de depressão, dúvida e desânimo. Para podermos resolver o problema da depressão, primeiro temos que reconhecer a sua presença. E aquele que quiser ser sincero a respeito do seu lado emocional, terá que confessar: a depressão é uma velha conhecida minha. Entendo o que estou dizendo. Mas o que acontece é que muitos negam a sua depressão, e assim fazendo aumentar seus problemas. Acrescentam a ela uma forte senso de culpa e assim redobram o problema. Digamos que uma depressão bem grave equivalerá a carregar uma tonelada de peso emocional. É mais ou menos a sensação que se tem, não é? É horrível ter que carregar uma tonelada nas costas, mas temos forças para isso. Entretanto, quando dizemos, estou com essa doença, então deve haver alguma coisa errada comigo. Estamos acrescentando a ela o senso de culpa e redobrando o peso do fardo. Aí a carga se torna impossível de ser suportada. Estar deprimido não é necessariamente um sinal de falha espiritual. Pela narrativa das Escrituras, nós vemos que alguns dos casos de depressão mais sérios foram consequências de um esgotamento emocional que se surgiu de um grande triunfo espiritual. Isso aconteceu com Elias, por exemplo. O que aconteceu com ele logo após o momento máximo de sua vida, quando ele triunfou sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo? No instante seguinte, vemos-los assentado sozinho, debaixo de um zimbro, pedindo a Deus para tirar a sua vida. Abraão também passou por uma experiência semelhante, e muitos de nós também passamos. Parece que a depressão é um coice emocional da natureza. É a pancada que um atirador recebe ao disparar uma arma de grosso calibre. É a reação da natureza, ou talvez o fator equilíbrio que C.S. Lewis chama de o príncipe da ondulação da personalidade humana. Infelizmente, nessas situações do nosso amigo da igreja, podemos ser os piores inimigos, dando-nos conselhos falsos em desacordo com a realidade. Existem alguns cristãos que compreendem erradamente o problema da depressão. Como eles próprios não se acham muito sujeitos a ela, eles não entendem as pessoas que sofrem com este problema. Isso pode ser terrível quando essas duas pessoas são marido e mulher. Quando é a esposa que sofre crise de depressão, o marido não consegue entender bem as reações dela, as variações de humor. E a situação pode se tornar ainda mais séria se ela aproveitar disso para impor um fardo espiritual. Ou a mulher pode agir assim com o marido, se a situação for invertida. Ninguém deve supor que, como nunca sofre de estados depressivos, é mais espiritual que o outro. Metade das virtudes que atribuímos a nós mesmos não passa de uma questão de temperamento e constituição própria, e não de alta espiritualidade. Existe um tipo de depressão que pode ser resultante de um sentimento de culpa por um pecado cometido, por uma desobediência e uma transgressão consciente. Entretanto, não é deste tipo de depressão que eu estou falando. Alguém pode perguntar: como posso saber quando a depressão vem do pecado? É uma ótima pergunta. Principalmente se essa pessoa é perfeccionista e tem uma consciência ultrassensível e sofre da tirania do dever, ou se acha sob uma constante sensação de intranquilidade, aflição e condenação. Quero citar aqui um princípio de ordem geral que pode ser muito proveitoso. O sentimento de culpa específico, concreto e que pode relacionar a determinado ato ou atitude. Geralmente é verdadeiro e aceitável, pois as emoções que se seguem a uma transgressão pode ser um verdadeiro senso de culpa e uma verdadeira depressão. Entretanto, a sensação vaga e geral da autoacusação, dos sentimentos de autocondenação e aflição que não podem ser atribuídos a pecados específicos, geralmente são sinais de falsa culpa ou apenas de uma depressão que tem origem em problemas emocionais. O pecado pode levar uma pessoa à depressão, mas nem toda depressão provém de um pecado. As raízes da depressão podem ser muito mais profundas e bastante complicadas. É tão complexas quanto as mágoas da infância e cicatrizes emocionais que as pessoas levam para os anos da maturidade. A depressão está relacionada com a estrutura da personalidade e a constituição física com as reações químicas do corpo, com o funcionamento das glândulas, com a formação emocional das pessoas e com os conceitos emocionais adquiridos. Precisamos entender e aceitar isso. Se tivéssemos bom senso para viver, como diz um velho poeminha infantil, nós seríamos muito melhores nos relacionamentos uns com os outros. Jake não comia gordura. Sua mulher não comia carne magra.
Então, os dois juntos davam cabo da comida. Esse versinho contém uma análise incrível e profunda da personalidade humana, acredite você ou não. Jake e sua mulher são totalmente diferentes em sua constituição orgânica. Não podemos forçá-los a comer as mesmas coisas ou a viver da mesma maneira. Isso representaria uma violação da sua personalidade. Ambos são seres humanos, muito preciosos. E podemos supor que se amam muito, embora tenham constituições físicas diferentes. E eu gostaria que o maior número de pastores, professores, evangelistas e principalmente pais entendessem a sabedoria que se acha contida nesse versinho. Espera aí, dirá alguém. Você está esquecendo que quando estamos em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram? A regeneração e a santificação não acabam com as velhas diferenças? E a minha resposta é: não. E graças a Deus que não acabam. O novo nascimento, ele não modifica o nosso temperamento básico. Ele pode colocar em nosso interior à disposição de Jesus Cristo. Como Oswald Chambers gosta de dizer, mas não muda o nosso temperamento básico. O fato de que nos tornamos cristãos não significa que paramos de conviver com nós mesmos da maneira que somos. Paulo, após sua conversão, ainda era quase o mesmo Paulo. Pedro ainda tinha em si muito do antigo Pedro. E João, do velho João. Eles não se tornaram outra pessoa. No plano de Deus, não existem duas coisas iguais. Não existem dois flocos de neve que sejam exatamente iguais. E através dessa situação, isto é, variedade dentro de uma unidade, Deus revela seus desígnios. Nós, todos somos diferentes uns dos outros, em temperamento e na estrutura da personalidade. Cada um de nós sente as coisas da sua própria maneira, cada um tem sua própria reação e faz suas interpretações da vida de um modo pessoal. Paulo nos lembra do seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Por natureza e temperamento, algumas pessoas são mais nervosas, apreensivas e se atemorizam com mais facilidade. São indivíduos supersensíveis, cujas emoções se despertam facilmente e se modificam. Às vezes, fico pensando se Paulo não era uma pessoa assim. Apesar de ser tão forte, ele diz que foi a Corinto. Em fraqueza, temor e grande temor. Parecia ser um rapaz muito tenso, pois ele fala em lutas por fora e temores por dentro. E isso se aplica ao jovem pastor Timóteo. Toda a segunda carta de Timóteo parece ter sido escrita por Paulo com o objetivo de arrancar o jovem discípulo de sua depressão. O biógrafo de Samuel Bengler o define como um introvertido por natureza. As pessoas mais extremamente introspectivas e sensíveis são as que mais enfrentam problemas de depressão. A causa básica de muitos dos nossos estados depressivos, muitas vezes, é o fato de não encararmos realisticamente essa depressão. Quem pensa que não existe relação entre o natural, isso é, o nosso temperamento e a estrutura da nossa personalidade, com o nosso aspecto sobrenatural, que é a nossa vida espiritual, estaria seriamente enganado. Tanto as emoções como a fé operam através da mesma constituição de personalidade. Deus não nos lança por vias especiais, que passam de largo por nossa personalidade ou se desviam dela. Não é através de um funil mágico afixado a um orifício no alto da nossa cabeça que ele derrama sua graça sobre nós. Os aspectos da nossa personalidade que empregamos no exercício da fé são os mesmos pelos quais nossas emoções operam. Talvez possamos entender isso melhor se imaginarmos um desses enormes e caros aparelhos que reúnem num só conjunto um receptor de TV no meio, um toca-disco estéreo e um rádio. Tratam-se de um belíssimo móvel. Mas se um dos transitores da complexa aparelhagem queimar, o sistema do som fica mudo. Por quê? Porque todos os componentes funcionam através do mesmo mecanismo. E se um dos fios queima, ou algum condensador ou transitor estraga, os três aparelhos vão ser afetados, porque eles estão operando através do mesmo sistema. Assim, nossas depressões podem ter origem em fontes, outras que as puramente espirituais. Quando elas ocorrem, é sinal de que alguma coisa aconteceu com o nosso equipamento orgânico, ou com o orgânico físico, ou com o equilíbrio das emoções com a personalidade. Algum transitor estragou,
um dos fios se queimou, e isso afeta até a sua vida espiritual. Vejamos novamente as palavras de Samuel Wenger. Aquele santo homem de Deus, quando fala de si mesmo, ele diz: sobreveio-me uma tristeza e depressão como nunca tinha sentido antes. Parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era minha meta interminável. A vida perdeu toda a sua glória, seu encanto e significado. E a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito de oração e o poder de orar. Continuando a aplicar a ilustração anterior, sabemos que a fonte de energia não apresenta nenhum problema. O amor de Deus ainda estava sendo enviado. A estação de rádio emitia belas músicas e a transmissora de TV também mandava imagens perfeitas, mas o som era um chiado constante e a imagem estava cheia de chuvisco, porque alguma coisa estava errada com o aparelho receptor. Era isso que estava acontecendo com ele. E veja como ele foi sábio. Apesar do que estava sentindo, reconhecia que Deus ainda se achava ali. Em todas as suas frases, ele usa a palavra parecia que Deus não existia. Parecia que o túmulo era minha meta. E foi o próprio quem grifou o termo parecia. Você já passou por essa experiência de ver suas emoções se modificarem completamente? Quando vamos dormir, está tudo bem. Mas ao acordarmos no dia seguinte, nada está bem. Não sabemos explicar a razão da mudança, porque ontem estávamos alegres, esperávamos uma jornada excelente no dia seguinte. Mas alguma coisa aconteceu, e agora nossas reações são diferentes. Nossas sensações, ações e interpretações dos mesmos fatos acontecidos ontem é totalmente diferente de hoje. E não estamos sozinhos. Deus está conosco, mas aquele demôniozinho também está por aí, porque Satanás está sentado ao lado da cama. Percebe nisso uma oportunidade de penetrar na nossa personalidade, porque ele pertence ao mundo espiritual e já está ciente de que alguma coisa e de algo que nós também precisamos aprender. Aquilo que afeta o natural afeta também o espiritual. Então ele procura transferir essa depressão do temperamento para o lado espiritual. Ele sempre quer transformar a nossa depressão emocional numa derrota espiritual para nós. Ele quer pegar uma emoção queimada do nosso aparelho e fazê-la de uma fé queimada. Ele conhece as nossas fraquezas bem como a profundidade do nosso espírito. E vem nesse monotrilho e penetra direto no centro da nossa personalidade. Sabe como ele quer nos derrotar? Ele tenta fazer com que sejamos eliminados desse jogo, nos levando a cometer muitas faltas. Ele quer transformar uma depressão natural do temperamento em derrota espiritual, em dúvida e desânimo. Então, apelo ao leitor para que ele aceite a sua personalidade e reconheça o seu temperamento. Depois que introjetamos esta verdade, não mais resistimos à realidade da nossa identidade. Paramos de brigar com o nosso temperamento como se ele fosse um inimigo e passamos a aceitá-lo como um dom de Deus. Eu próprio levei muitos anos a lutar contra mim mesmo, tentando ser diferente, brigando com meu temperamento nervoso e tenso, sempre irado contra ele e procurando ser uma pessoa diferente. O ponto crítico veio no momento em que eu resolvi aceitar a mim mesmo. Porque um dia Deus me disse: olha aqui, você só dispõe disso que está aí. Não vai receber outra personalidade. É melhor aquietar-se e passar a conviver com esse mesmo. E aprender a dar um jeito nela. E tem mais. Se me entregar o seu verdadeiro eu, não este super eu, pois você não é nada disso, se me entregar isso, então poderemos nos dar muito bem. E eu poderei usá-lo como é. O primeiro passo no sentido de viver acima das depressões é nos aceitarmos como somos. Isso não significa que seremos dominados por nosso temperamento. Após a conversão, quem deve nos controlar é o Espírito Santo. Mas ele só pode habitar em nós em plenitude se nós reconhecermos o que somos e quando entregarmos a ele. Embora não possamos modificar o nosso temperamento, podemos permitir que ele seja controlado pelo Espírito Santo. Mas deixamos Samuel lá atrás, dominado por uma profunda depressão. Não podemos deixá-lo assim, e nem ao leitor. Ele diz: a oração não me trazia nenhum alívio. Parecia que eu havia perdido o espírito da oração e o poder de orar. Então lembrei que deveria dar graças a Deus e louvá-lo, embora não sentisse em mim um espírito de louvor e ação de graças.
Minhas emoções estavam aniquiladas, a não ser pela sensação de total depressão e tristeza. Mas assim que passei a dar graças a Deus por aquela aprovação, ela começou a transformar-se em bênção. A luz principiou a brilhar palidamente, e depois foi aumentando, até que afinal dissipou as trevas da tristeza. Foi então que a depressão acabou e a vida voltou a ser bela e agradável, cheia de maravilhosas bênçãos. É isso aí, diz o seguinte. Lembrei, e Paulo escreveu a Timóteo, lembra-te, amanhã cedo, lembre-te de que o amor de Deus não se baseia em seus sentimentos, nem em sua atuação, e nem mesmo em seu amor por ele. Esse amor está firmado em sua própria fidelidade e permanece no amor de Deus que nunca tem fim. Suas misericórdias nunca se acabam, elas se renovam a cada manhã. Capítulo 11. Resolvendo o problema da depressão. O fato de reconhecermos sinceramente a nossa depressão não significa que estamos dando a Deus mais informações a nosso respeito, porque Ele conhece nossas emoções. Ele passou pelas mesmas coisas, na pessoa de seu filho, quando este percorreu os mesmos caminhos que nós. E está conosco para nos compreender e nos ajudar. Quando reconhecemos e passamos a analisar nossas depressões, podemos tomar as providências seguintes, adotando as medidas necessárias para a cura. Todos nós temos limitações físicas, emocionais e espirituais. Precisamos nos manter dentro desses limites. Você tem dormido o suficiente? Vez por outra, somos obrigados a perder horas de sono. E temos reservas de energia das quais podemos tirar as de que necessitamos. Mas se fizermos dessa exceção nossa regra de vida, isso vai implicar que estaremos constantemente cansados. Se você é um dos que agem assim, eu posso te garantir que você sofrerá de depressão crônica e até talvez de depressão patológica e clínica. Você sentirá o mesmo que aquele homem que disse não estar passando apenas por uma crise de identidade, mas também por uma crise de energia. Ele não sabia quem era e estava cansado demais para procurar saber. Quero te responder uma pergunta antes mesmo que alguém faça. Não, o fato de uma pessoa estar no serviço cristão não muda essa verdade. Deus não anula suas leis para favorecer pregadores, missionários, grandes realizadores, obreiros. Eles também estão sujeitos a leis que Deus colocou em nosso organismo e constituiu emocionalmente. Ninguém pode violar assiduamente essas leis sem sofrer as consequências. Que tipo de fardo você leva nos ombros? Quem você pensa que é, afinal? Deus? Aliás, este é um dos problemas do perfeccionista. Você está se alimentando adequadamente e de maneira correta? Minha sobrinha, que é médica, certa vez esteve fazendo especialização no setor de emergência de um hospital. E eu perguntei para ela, o que vocês fazem quando chega na emergência uma pessoa deprimida que tentou suicídio? Fiquei bastante surpreso com a resposta que ela me deu. Algumas vezes, a primeira coisa que fazemos é oferecer uma boa refeição. Na maioria dos casos, um bom bife. Geralmente, essas pessoas estão com baixa taxa de proteína no corpo. Depois, ficamos sabendo que não estavam comendo direito há vários dias. A taxa de proteína fica muito baixa e o nível de depressão sobe. Algumas pessoas estão sempre se descuidando do físico e depois ainda se admira que estão deprimidas. Você já pensou que este estado depressivo em que se encontra uma pessoa pode ser um controlador natural que Deus colocou em você? Que isso é um recurso para levá-lo a diminuir o ritmo, a equilibrar as emoções, por estar constantemente tentando viver acima das suas possibilidades físicas? Quando esse feitor, que é o perfeccionismo, o impele de atuar mais e mais com o senso de dever, você força sua condição emocional e o resultado disso é uma depressão orgânica. E como estão suas reações? Às vezes, as coisas que nos acontecem são menos importantes que nossas reações diante delas. Certas reações podem produzir uma reação em cadeia, nos conduzindo a uma depressão emocional e espiritual. Aconteceu alguma coisa que foi como um golpe para o seu ego? Alguém te decepcionou seriamente? Você se esforçou demais e ganhou apenas 9 e não 10? Pode ser que você tenha passado por uma experiência desagradável, a família dividida pela morte ou pela separação. Ou pode ser que tenha rompido com a namorada ou namorado, ou um problema no nível inferior, mas tão doloroso quanto o outro, nessa fase da vida.
Já ouvi muitos jovens deprimidos dizerem para mim: meus amigos estão todos me acusando. E eu falei: quem é de fato cristão não pode se sentir assim. Como podemos ser cruéis com os jovens, apresentando-lhes um padrão tão fora da realidade? Outra situação que pode nos causar a depressão é sair de casa, deixar ambientes conhecidos, seguros, confortáveis, pessoas conhecidas e enfrentar ambientes novos, desconhecidos. Outras vezes sofremos um golpe incomum contra o nosso ego, que nos apanha desprevenidos. A batalha maior já foi ganha. Tomamos os tanques, as artilharias pesadas, mas de repente somos atingidos por um atirador solitário, que está escondido no mato. Foi isso que sucedeu com o profeta Elias. Ele derrotou 400 profetas de Baal, numa das mais dramáticas confrontações da história. E depois disso, um comentário cáustico, um tiro seco, dado por Jezabel, mulher de Acabe, chegou aos seus ouvidos. Ela disse: digam para aquele profeta que eu vou infernizar tanto a vida dele, que ao cair do dia, ele vai preferir estar morto. E foi aí que tudo começou. Se ao cair do sol, você não estiver fora da cidade. Elias estava tão bem disposto que aquela bala de um atirador o pegou desprevenido. Achava-se esgotado devido às horas e horas que passara em oração, luta e cansaço. E ao ser atingido pelo tiro de Jezabel, entrou numa depressão suicida. Então Deus aplicou-lhe a técnica do setor de emergência do hospital. Primeiro, mandou alguns corvos levarem para ele alimento como proteínas e enfim. Isso foi seguido de um necessário sono. Depois, então, Deus corrigiu a percepção de Elias. Ele disse: meu amigo, você não está sozinho. Existem mais 7.500 com você. Você se esqueceu disso. Não demorou muito, as emoções e o espírito de Elias tinham voltado ao normal. 3 são as reações básicas que podem nos levar à depressão. Isso são elas: indecisão, raiva e um sentimento de injustiça. Indecisão. Quando precisa tomar uma decisão, você a adia muitas vezes? Essa é a sua maneira normal de fugir da pressão? Se for, está com um fator gerador de depressão dentro de si, que acabará destruindo sua paz de espírito e aumentará sua sensação de estar aprisionado. Porque muitas pessoas deprimidas não têm uma forte sensação de importância. Elas pensam: me sinto como que encurralada. Não vejo saída para mim. Você poderia estar utilizando essas energias para tomar uma decisão e colocá-la em prática. Uma forma de evitar a depressão é colocá-la em prática. É justamente usar essa energia para tomar uma decisão construtiva. Você adiar suas decisões porque tem receio de dar respostas negativas? Porque tem medo de magoar alguém? Existem certas situações que nunca poderemos resolver sem magoar alguém. Quando ficamos adiando essa tomada de decisão, acabamos magoando ainda mais as pessoas implicadas e não tornando deprimidos. Você tem medo de dar respostas positivas? Tem medo de aceitar a responsabilidade ou correr riscos? Quando nos sentimos e ficamos a olhar para as duas possibilidades e a correr de uma para outra, acabamos com a mente dividida. E como diz Tiago, o homem de mente dividida é inconstante em seus caminhos. A indecisão é o precursor da depressão. 2. A raiva. A mais concisa definição de raiva que eu conheço é a seguinte: a depressão é a raiva congelada. Quem está sempre às voltas com problemas de depressão provavelmente está com alguma raiva guardada. Tão certo como depois do dia vem a noite, é o fato de que uma raiva reprimida, não resolvida ou exteriorizada inadequadamente gera um estado depressivo. 3. Injustiça. Os perfeccionistas possuem um senso de injustiça bastante desproporcional, porque eles sentem uma necessidade muito forte de consertar erros do mundo, de acertar tudo e de arrancar o mato que cresce no meio do trigo. Pois bem, esta necessidade é válida. Ela está presente em todos os reformadores, pregadores, missionários e até certo ponto deve estar presente em todos os cristãos, rendido a Deus, purificado e consolado pelo Espírito Santo. Este sentimento pode ser um maravilhoso instrumento nas mãos dele.
para divulgar a santidade bíblica e reformar a nação, como explicou John Wesley. Mas se este sentimento de injustiça for descontrolado, desequilibrado, impulsionando você um problema de raiva não resolvida, ele se torna muito destrutivo. Ele produz depressão e inverte no relacionamento com os outros. É muito raro encontrar-se um perfeccionista deprimido que também não possua um forte sentimento de injustiça social. A única solução contra as injustiças da vida é o perdão. De um modo geral, quem mais precisa do nosso perdão? Os pais e parentes? Sim, muitas vezes, as raízes de uma depressão se acham enterrado no subsolo de nossa vida, em nossos familiares, nos primeiros anos de vida. E se não encararmos com toda honestidade essas raízes de raiva e não confrontarmos os nossos ressentimentos para perdoar aquele que tem de serem perdoados, nós estaremos constantemente vivendo numa estufa, onde a depressão irá crescer viçosamente. Você está guardando alguma raiva congelada em sua vida? Talvez contra seus pais? Contra familiares? Está com raiva de Deus? Muitas pessoas têm necessidade até de perdoar a Deus. Não que ele tenha feito alguma coisa errada, mas porque elas o responsabilizam pelos seus males. Está na hora de olhar para frente e ver que os seus verdadeiros sentimentos precisam ser resolvidos com uma melhor compreensão do amor divino. Talvez você precise perdoar o seu cônjuge por erros passados, mas perdoar também implica em entender a graça, a própria pessoa. Perdoe o seu cônjuge por ser como é, isto é, incapaz de satisfazer alguns dos seus anseios. Alguns dos mais sérios problemas de depressão no casamento são causados pelo fato de um marido ou uma esposa pensar: mas, Senhor, eu tenho o direito de me sentir assim. Tenho de me sentir desse jeito, porque ele ou ela... E quando dizemos que temos o direito de nos sentir traídos, ressentidos, enganados, já nos encontramos caminhando para a depressão. Mas uma pessoa pode ficar deprimida também por guardar raiva contra alguém que se acha em posição de autoridade sobre ela, se recusando a perdoar-lhe. Talvez esse indivíduo tenha mesmo cometido um erro, mas temos de perdoar aqueles que Deus, em sua providência, colocou em posição de autoridade sobre nós. Se nos recusarmos a isso, não poderemos nos surpreender se viermos a sofrer crise de depressão. Escrevendo à igreja de Roma, Paulo disse: nada de vingança, meus queridos irmãos. Seja Deus quem vingue as afrontas que quiser. Lembrai-vos do que está escrito: a vingança pertence a mim, e eu recompensarei. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal. Toma a ofensa, vença tu o mal com o bem. A correção das injustiças deste mundo e de todas as mágoas que nele há, cabe a Deus. E ele diz: não se meta em meus assuntos. Entretanto, ele nos convida a nos juntarmos a ele no ato de perdoar e amar. Antes, sede uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E como Deus diria: como também eu em Cristo vos perdoei. Larguemos essa mania de querer acertar tudo e desforrar, e adotemos a prática de perdoar e amar. Quando rendemos a Deus nossa raiva e sensibilidade para com as injustiças, deixamos de ter problemas de autopiedade e as depressões diminuem imediatamente. Talvez o leitor se surpreenda se eu lhe disser que Lutero escreveu uma coisa a respeito da depressão. Devido a uma infância infeliz, devido a uma criação muito rígida, excessivamente religiosa, Lutero se via muitas vezes em luta contra a depressão e a autoimagem negativa. E ele apresenta muitas sugestões para a solução deste problema, que ainda hoje são bastante aplicáveis. Desejo apresentar aqui algumas delas, bem como algumas das minhas, das quais eu considero mais eficazes. O primeiro ponto é evitar ficar sozinho. Porque geralmente, quando estamos deprimidos, desejamos se afastar das pessoas. Nossa vontade é de nos retrairmos. Mas essa retração implica em isolamento, o que relacionado com a depressão significa alienação. Obrigue-se a buscar a companhia de outras pessoas. Esse é um dos principais pontos em que, mesmo estando deprimido, podemos tomar uma decisão. O segundo ponto é pedir ajuda para outra pessoa. Porque durante o período de depressão, a nossa percepção das coisas se modifica. Às vezes, uma coisinha
de nada, acaba se tornando uma montanha. Mas um amigo leal pode nos levar a ver a medida exata das coisas, na perspectiva certa. Ninguém pode se libertar de uma depressão se esforçando para sair dela, assim como não pode sair de um poço de areia movediça arrancando os cabelos. Procure estar com pessoas que lhe tragam alegrias e em situações alegres. Nesse ponto, também podemos fazer uma opção definitiva. Terceiro ponto: cantar ou tocar alguma coisa. Essa era a única forma pela qual o rei Saul saía das suas crises de depressão. A harmonia e a beleza das músicas que Davi tocava soerguiam o espírito deprimido de Saul. O quarto ponto é dar graças e louvor a Deus. Todos os santos de todas as épocas estão de acordo sobre essa sugestão. Foi esse método usado por Samuel para se libertar. Sempre que ele se sentia incapaz de sentir a presença de Deus ou de orar, ele dava graças a Deus por uma folha de árvore ou por uma bela asa de um pássaro. Dê graças a Deus pelas coisas simples, pelas coisas de cada dia. Em essência, o que Paulo diz a Timóteo foi: lembra-te e sei agradecido. E para os Tessalonicenses, o que ele diz foi: sintam-se gratos por tudo, mas em tudo dai graças. O quinto ponto é: apoie-se no poder da palavra de Deus. Deus pode usar qualquer trecho da sua palavra para nos trazer uma bênção em momentos de depressão. Mas através dos séculos, o seu povo tem achado que os salmos são os melhores. Isso acontece porque o salmista é o que melhor conhece toda a gama das emoções depressivas e é o mais vulnerável a elas. Dos 150 salmos, existem 48 que podem nos falar muito ao coração, e principalmente em momentos de depressão. A melhor maneira de fazer a leitura é em voz alta, porque desse modo, o salmista, como se torna nosso contemporâneo e porta-voz, ele expressa tanto seus sentimentos de abandono, desprezo, melancolia, como os nossos, e também sua afirmação de fé e esperança em Deus, que espero sejam as nossas. Sexto ponto: esperar confiantemente na presença do Espírito de Deus. Várias e várias vezes, o salmista dá o segredo para nos libertarmos de um estado depressivo. Ele diz a si mesmo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É a certeza do auxílio de Deus, da sua presença, que nos garante a bênção. A palavra que Jesus mais empregou para designar a presença do Espírito Santo, por ele prometido, foi Paráclito, ou seja, aquele que é chamado para estar ao lado. Grave essas palavras em sua mente, repetindo-as bem, até elas estarem tão fixadas ali, que mesmo na pior depressão você fique consciente de que Ele está ao seu lado, não importa o que sinta. Capítulo 12. Restaurado para ser bênção. Agora chegamos a um ponto muito importante do processo de cura, talvez o mais importante, pois revela o poder restaurador de Deus em um triunfo máximo. Seu poder para transformar o sofrimento humano em bênção para o homem e glória para seu nome. Já analisamos vários tipos de graça. Vamos examinar agora o que denomino de graça recicladora. Certa vez visitei uma cidade onde havia uma grande operação de reciclagem de lixo. Nessa usina de reciclagem, o lixo era transformado em combustível para produzir energia. Num processo semelhante, a graça recicladora de Deus transforma as nossas fraquezas, nossas emoções doentes e todo o lixo que há em nossa vida em meio de crescimento espiritual, em instrumentos úteis em seu serviço. Assim, essas coisas deixam de ser maldições e passam a ser bênção. Nenhum outro trecho das Escrituras aborda essa questão de modo mais belo e profundo do que o texto de Romanos 8:18. Embora esta passagem certamente tenha uma aplicação mais ampla, desejo aplicá-la aqui de uma maneira como Deus pode transformar pessoas que estão sofrendo em bênção para outros. Paulo inicia reconhecendo que vivemos num mundo caído, imperfeito, cheio de sofrimento. Mas logo alguém poderá objetar: já estou cansado desses pregadores sempre dizendo isso. E por que tende a haver tanto sofrimento no mundo? A palavra central desse protesto é mundo. E essa é precisamente a mensagem de Paulo. Sofremos justamente porque estamos no mundo, e não em um mundo de sonhos onde gostaríamos de viver.
em uma utopia que gostaríamos de criar para nela vivermos. Vivemos neste mundo, numa época que seguiu a queda do homem, no lado externo do Éden, deste paraíso, a queda do homem, onde o pecado entrou pela decisão dos filhos de Deus. Vivemos neste mundo onde o projeto original de Deus, que era perfeito, foi manchado, maculado, desfigurado, mutilado pelo mal. Estamos neste mundo onde, em vez de termos a perfeita vontade de Deus, muitas vezes, ou talvez sempre, temos que aceitar sua vontade conciliatória. O que Paulo realmente quer dizer é: encarem a realidade. Não podemos voltar para trás no tempo e regressar ao período anterior da queda. Não podemos viver no mundo de sonhos. E diz também que todo este mundo, toda a criação, desde os seres inanimados até o homem, é defeituoso. O mundo está sofrendo à espera de um novo nascimento, de uma redenção final para a natureza e a humanidade, na qual sejamos novas criaturas, com novos corpos e novas mentes. E tudo volte a ser perfeito. Paulo não estava dizendo que Deus precisa de nossos pecados e fraquezas, falhas e erros para operar seus desígnios em sua vontade neste mundo. Não. Mas neste mundo caído, eles são quase que as únicas coisas através das quais ele pode operar para realizar a sua vontade providencial, conciliatória. Se pudéssemos descobrir a origem de todos os traumas humanos e todos os sofrimentos, veríamos que, em última análise, eles são consequência do pecado de alguém, talvez de pessoas que viveram há várias gerações. Se pudéssemos voltar bem atrás para descobrir a origem de um sofrimento, veríamos que o que chega até nós como fraqueza e trauma emocional, sendo transmitido de uma geração por outra, por meio de Gênesis imperfeito, criação errada e atuação imperfeita, muitas vezes, quando as pessoas me relatam histórias de sofrimentos, elas interrompem as queixas e dizem: uma coisa que me ajudou muito foi reconhecer os pais dele, ou os avós, ou os familiares. Fiquei sabendo de tudo que aconteceu com ele, e como ficou traumatizado e aniquilado. Aí comecei a entender-o melhor, e ter compaixão dele. Sempre me alegro ao ouvir isso, pois sei que a compaixão pode trazer consigo aceitação, e a aceitação pode se transformar em amor. Paulo aplicou essa profunda verdade teológica a um aspecto prático, o de nossos traumas emocionais e recalques. O Espírito, semelhantemente, não nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8:26. Graças a Deus. Ele não nos deixa lutar sozinho. Não estamos abandonados à própria sorte, forçados a utilizar apenas nossos recursos. De alguma forma, atravessamos essa confusão toda, levando vidas fracassadas. Não. Nosso médico ferido, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, pode se compadecer das nossas fraquezas. Jesus, o Filho de Deus, identificou-se conosco, seres humanos, quando se tornou Filho do Homem. Ele não apenas conhece nossa fraqueza, mas também os nossos sentimentos. Ele compreende bem a dor da rejeição, a aflição causada pela separação, o pavor da solidão e do abandono, as movimentos negras da depressão. Ele entende, conhece e sente essas enfermidades, essas adversidades e fraquezas. Ele é o nosso médico ferido, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e que levou sobre si as nossas iniquidades e fraquezas. Cristo é o nosso médico ferido. Ele compreende bem o nosso sofrimento. Por isso, quando se preparava para deixar este mundo, ele prometeu que não nos deixaria só, mas voltaria para eles e iria enviar um Consolador. Eu vos enviarei uma pessoa a quem vocês poderão invocar, que virá para este lado e os ajudará em suas fraquezas. Vejamos a palavra grega que dá o termo ajudar. Ela consiste da junção de 3 vocabulários, que é sum, ao lado de, com, ante, do lado oposto, e lambono, agarrar ou segurar. Quando reunimos todos eles, nós temos sunantilabimanotai, que significa segurar juntamente conosco a outra ponta. Você já vibrou com a palavra grega? Pois deveria, quando pensasse nessa. Eu lhes enviarei um Consolador, que vem ficar ao seu lado quando chamarem, e que irá segurar juntamente com vocês o outro lado do fardo. Será proveitoso fazer uma análise ainda mais detalhada dessas palavras, pois esse termo se acha no modo indicativo e representa um fato.
está na voz mediana, indicando que o espírito está realizando a ação e no tempo presente que fala de uma ação habitual e contínua. Ele está sempre ali. Essa é então uma das grandes realizações do Consolador e Conselheiro. Ele está sempre pronto a colocar-se do outro lado de nossas fraquezas e traumas emocionais. E se formos imperfeitos em nossa atuação, se tivermos traumatizados, ele não nos abandona por isso. Ele é exatamente o contrário da caricatura errada que o perfeccionista faz de Deus. O Deus que está sempre lhe sussurrando. Ora, vamos para lá? Se esforce um pouco mais. Você tem condição de ser melhor do que isso. Quando chegar à altura do que eu desejo, então eu te amarei. O Espírito é o Deus que compreende, que enxerga que estamos a carregar um fardo excessivamente pesado para nós, que percebe que por nós mesmos não conseguiremos chegar lá. E por isso, ele vem ao nosso lado, pega o fardo pesado com todos os sofrimentos que ele traz e nos ajuda a carregá-lo, nos capacitando a suportar nossas fraquezas destrutivas. Que quadro maravilhoso! Este é o verbo encontrado em apenas mais um texto do Novo Testamento, lá em Lucas 10:40. Maria estava sentada aos pés de Jesus, desfrutando de seus ensinos e seu amor. Marta, sua irmã, estava correndo de um lado para o outro na cozinha, fazendo todo o trabalho da casa, mas também estava fervilhando em fogo brando, ficando mais irritada a cada minuto que passava. Afinal, ela interrompeu a porta da sala, onde Jesus e Maria se achavam, e explodiu. Jesus, quer por favor falar com Maria, para ela vir aqui me ajudar? Diga para ela fazer a parte dela, segurar o outro lado. Não consigo fazer tudo sozinho. Essa é a figura dada por esta palavra. O Espírito Santo a nos ajudar, segurando a outra ponta. A boa nova do Evangelho para as pessoas que sofrem com traumas emocionais é o seguinte: Deus nos ama, não porque somos bons, mas porque precisamos do seu amor. Cristo, nosso sumo sacerdote, levou sobre si os nossos pecados e fraquezas, não porque fôssemos bons, mas porque precisamos do seu amor e aceitação para nos tornar bons. O Espírito Santo nos oferece sua contínua presença e poder que nos capacitam, não porque somos bons, mas porque precisamos dele para sermos bons. Temos aqui a provisão completa da graça de Deus, o amor incondicional e a aceitação do Pai, a completa identificação do Filho conosco. Como nosso sumo sacerdote e médico ferido, a sua identificação com os nossos pecados e fraquezas e a assistência diária, terna e inspiradora do Espírito. E como o Espírito nos ajuda em meio às nossas fraquezas que tanto nos prejudicam? Está escrito: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. Somente o Espírito Santo conhece realmente a mente de Deus, e só ele nos compreende de verdade. E como ele conhece o coração de Deus, e se conhece o nosso também, só ele pode nos unir esses dois lados. E assim, o Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos. Ele intercede por nós em acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Se traduzirmos as palavras corações aqui por subconsciente, poderemos entender melhor o que Paulo está dizendo. E no mais profundo recanto do nosso ser, onde estão armazenadas as nossas lembranças, as nossas mágoas, sofrimentos, estão enterrados tão profundo que uma oração comum não os alcança, nem mesmo uma oração audível. É ali que ocorre a cura dos nossos traumas emocionais, pela operação do Espírito Santo. É ali que atua o suavizante bálsamo de Gileade, limpando os nossos ferimentos, trazendo perdão, consertando os estragos e derramando o amor de Deus para efetuar essa cura. O Espírito Santo não apenas vem para ficar do nosso lado, mas também dentro de nós. Mas o melhor vem agora. Muitas vezes citamos Romanos 8:28 fora do seu contexto. Na verdade, ele é a etapa final de todo o processo corretivo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma versão moderna diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus.
A primeira versão citada realmente pode ser enganosa. Todas as coisas cooperam. Infelizmente, sabemos que as coisas não cooperam. Pelo contrário, elas podem até cooperar contra nós, mas Deus opera nas coisas, fazendo com que as circunstâncias resultem em bem para nós. E isso modifica tudo, pois transfere o agente da ação do acaso para o Pai, das coisas e da casualidade. Para Deus, uma pessoa cheia de amor e altos propósitos. Essa é a parte mais notável de todo esse processo de restauração. O fato de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, que Ele transforma a lembrança dolorosa em auxílio para os outros. E esse é o maior dos milagres. Sem isso, a restauração não poderia ser considerada completa, pois a cura total não se restringe apenas ao alívio de recordações dolorosas, a perdoar e ser perdoado de penosos ressentimentos e nem mesmo da reprogramação da nossa mente. A cura é um milagre da graça recicladora de Deus, que faz com que todas as coisas redundante em bem, que opera uma reciclagem em nossos traumas, tornando-nos sadios e úteis. Isso não significa que todas essas coisas que estivemos descrevendo aqui constituam a vontade de Deus para nós. Porque Deus não é o criador de todos os eventos, mas Ele é o Senhor de todos eles. Isso quer dizer que tudo que acontece em nossa vida, Ele pode usar para o nosso bem. E o usará, se nos rendermos em suas mãos e permitirmos que Ele opere em nossa vida. Ele não modifica a realidade e a causa dos males que nos sobrevêm. Humanamente falando, não pode modificá-los. O mal ainda é o mal, trágico, sem sentido e talvez injusto e até absurdo. Mas Deus pode modificar o significado dele para a nossa vida. Deus pode entrelaçá-lo ao projeto e o propósito de nossa vida, de modo que tudo esteja dentro do círculo de sua ação redentora e recicladora. Deus é o grande alquimista que transformará tudo em nossa vida em ouro espiritual. Se nós assim permitirmos, Ele será o grande tecelão, que pode pegar todos os traumas, todas as mágoas, todas as fraquezas destrutivas e entrelaçá-las ao seu projeto. Mesmo que todos os fios tenham sido preparados por mãos ímpias, ignorantes e tolas. Quando cooperamos com o Espírito Santo nesse processo de oração e de cura profunda, Deus não somente nos refaz e condiciona, mas Ele tece novamente o seu projeto. Também o recicla para que possamos ajudar os outros. Aí, então, podemos olhar para essa vida e dizer: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Muitos pensam que podemos ajudar a outros com nossas próprias forças e que só podemos realmente fazê-lo depois que formos vitoriosos, e só podemos dar a Deus a maior glória com nossas forças pessoais. Mas Paulo disse que há apenas duas coisas nas quais podemos nos gloriar. A primeira é a cruz de Cristo. Talvez o ponto máximo da fraqueza em toda a história humana. A última palavra em injustiça que Deus transformou em salvação para o mundo todo. A outra coisa na qual podemos nos gloriar é em nossas fraquezas e enfermidades. Mas por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Somos chamados a ser bênção para os outros, não a partir da nossa força, mas da nossa fraqueza. Muitas vezes, no meu gabinete de aconselhamento, as pessoas falam de suas profundas perplexidades e problemas. E sempre somos tentados a impressioná-las, a ser aquele conselheiro sábio a partir da força pessoal e dar um conselho precioso. Mas aí, o Espírito Santo sussurra no meu ouvido: Ei, Dave, fale a seu respeito com essa pessoa. Ele não é um cliente, não é um caso. Ele é um ser humano que está sofrendo. Revele a ele as suas fraquezas, os seus traumas emocionais e as suas lutas. Diga para ele como o Espírito Santo te ajudou em suas fraquezas. Muitas vezes, interiormente, eu resisti ao Espírito e disse: Senhor, não posso fazer isso. Ele me procurou como seu pastor. Ele me respeita e me vê como uma pessoa forte e sábia, que tem solução para tudo.
Mas afinal, sempre acabo me rendendo à pressão suave que ele exerce sobre mim e sigo suas instruções. E todas as vezes que eu o faço, Deus tem ali a oportunidade de exercitar o seu poder. E o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, cumprindo assim a sua promessa contida em 2 Coríntios 12, 9. E várias vezes tenho sido participante dessas profundas experiências de restaurações de vida, em que Deus faz a reciclagem de trauma, sofrimento, fraqueza e depois usa isso para o bem de alguém ou para a sua glória. E essas experiências que tenho tido, tenho visto também em outras pessoas. E agora acredito que você também possa tê-las.